Com muito gosto que eu me associo ao início deste vosso congresso sobre o panorama e a situação atual da segurança privada em Portugal. Aliás, é muito boa hora, organizado pelo Sindicato Unificado da Segurança Privada. E também aproveito esta ocasião para agradecer este amável convite feito pelo Cláudio Ferreira, o presidente deste sindicato, mas infelizmente não posso estar presente fisicamente como desejaria, uma vez que neste momento a gravação que eu estou a fazer é aqui de Astana, no Cazaquistão, onde eu vim numa viagem científica para efeitos de uma conferência sobre tribunais constitucionais. Realmente regressarei sábado, no dia em que está a ser feita esta iniciativa, mas não há tempo e, portanto, esta gravação fica feita no dia anterior. E, portanto, peço desculpa pelo facto de não poder estar aí presente e, sobretudo, não estando presente, de assim me esquivar às perguntas difíceis que a assistência certamente teria para fazer. Mas prometo da próxima vez estarei presente fisicamente e estarei ao vosso dispor. E não me leve mal esta pequena brincadeira, mas de facto quero aqui, sobretudo, salientar a importância desta iniciativa de discutir estes assuntos da segurança privada, que infelizmente está em Portugal eivado de preconceitos, de dificuldades de vária ordem. E, portanto, em boa hora o sindicato, ainda que na perspectiva própria da defesa dos interesses socioprofissionais dos trabalhadores deste setor de atividade, mas é sempre bom, qualquer que seja a perspectiva, discutir realmente a segurança privada em Portugal, o lugar que lhe cabe e quais são as perspectivas de futuro. Aliás, eu vejo que o programa precisamente trata destas várias vertentes e também por isso também saúdo, não estando aí, mas saúdo todos os colegas que fazem parte também dos vários painéis que vão ter lugar. Eu gostaria de, conforme foi combinado, fazer aqui uma ligação entre a segurança privada e a segurança nacional, os aspectos mais de natureza jurídica ou política. Nós sabemos hoje que a segurança, de facto, é um tema que infelizmente está na moda. A toda a hora falamos na segurança, quer na segurança da perspectiva global, segurança internacional, quer da perspectiva da segurança nacional, quer da perspectiva da segurança, digamos assim, individual. Portanto, podemos dizer que o tema da segurança, felizmente ou infelizmente, felizmente porque aqui estamos para consegui-la, infelizmente porque é preciso reagir às inseguranças, mas, portanto, o tema, de facto, é o tema do século XXI, ou pelo menos o tema do início do século XXI, aliás, recentemente, tema que voltou a estar em cima da mesa com o problema da invasão da Ucrânia pela Rússia. E, portanto, a segurança sempre foi, aliás, uma matéria importante na organização política das nossas sociedades. Aliás, o Estado, que é a principal organização jurídico-política, não a única, temos entidades que estão abaixo do Estado, as autarquias locais, as regiões autónomas, a administração pública, ou temos entidades que são acima do Estado, as organizações internacionais e outras entidades congêneres, mas de facto continua a ser o Estado a principal entidade a quem nós entregamos a defesa dos nossos destinos, quer numa primeira perspectiva da nossa segurança e a justiça feita pelos tribunais, através do Poder Judicial, quer sobretudo nos últimos anos também uma ideia de que o Estado deve providenciar o bem-estar aos cidadãos através de serviços públicos e através da consecução dos direitos económicos, sociais e culturais. Mas, portanto, neste contexto, quer na perspectiva mais antiga de um Estado liberal, quer agora na perspectiva atual de um Estado social e democrático de direito, o welfare state, a segurança está sempre presente e agora até de uma forma um pouco mais intensa, porque sabemos que o contexto dos últimos anos obrigou-nos a mudar a nossa percepção em relação aos assuntos da segurança. A própria opinião pública tem mudado aquilo que pensava em relação à segurança. Era um assunto um pouco esquecido, era um assunto um pouco adormecido, mas de facto, nos últimos anos, houve um conjunto de acontecimentos que obrigou a repensar muitos aspectos ligados à segurança. Claro que aquele acontecimento que nos vem à memória é o 11 de setembro de 2001, o ataque terrorista que foi feito aos Estados Unidos, sobretudo às duas torres gêmeas de Nova Iorque que foram destruídas, embora não fossem só esses os atentados que houve nesse país, nesse dia. Mas depois também outras coisas que estão associadas, digamos, a uma nova fase da insegurança que o mundo vive. Agora com a digitalização, realmente a cibercriminalidade aí está, eu diria em massa, com a pandemia, aliás, aumentou 40% ou 50% e continua, de facto, veio para ficar, digamos assim, entre aspas.
mas também a ciberguerra, a guerra feita através de mecanismos informáticos e mecanismos digitais, a criminalidade organizada e violenta e transnacional, que também se tem vindo a sofisticar, sobretudo nos países em que se unem e em que há abolição de fronteiras, essa criminalidade torna-se mais difícil de perseguir, porque precisamente não há fronteiras entre esses vários países. Portanto, há aqui um conjunto de novas ameaças que se colocam aos nossos direitos e às nossas instituições. Portanto, quer sejam ameaças de natureza militar, ou ameaças que têm a ver com a criminalidade, ou até novas ameaças para as quais hoje nós estamos particularmente sensíveis, que são as ameaças de índole natural, de catástrofes naturais, tsunamis, por exemplo, que é uma coisa que tem acontecido muito, e eu recordo há uns anos um famoso tsunami que destruiu e matou muita gente na Indonésia. Portanto, também esse aspecto, agora já da dita safety, não security, para usar em inglês as duas palavras que têm significado diferente, em português só temos a segurança, ou talvez safety em português pode ser salvaguarda ou salvamento, mas normalmente não fazemos a distinção, mas de facto há aqui um conjunto novo de ameaças e de riscos para os quais estamos realmente mais alerta. Aliás, além do mais, a questão também da proteção civil, a questão dos incêndios em Portugal, também é uma questão que infelizmente veio para ficar, e recordo com tristeza aquilo que sucedeu no ano 2017, em que houve mais de 100 pessoas que morreram em dois grandes incêndios, um em junho e outro em outubro, e que nós sabemos bem, que ficou na nossa memória coletiva como momentos muito tristes. E, portanto, isto só para vos dar pequenos exemplos de como nós hoje encaramos estes assuntos e como eles são assuntos necessários. Aliás, estas preocupações são tão importantes que levam muitos autores a hoje a se referirem ao facto de nós vivemos num estado de risco, ou até numa comunidade internacional de risco. Aliás, esse conceito foi cunhado por um autor alemão, já falecido, infelizmente, Ulrich Beck, num livro, famoso livro que ele escreveu em 1987, por aí. Logo a seguir, aliás, à catástrofe, ao maior desastre nuclear que tivemos na nossa história, foi o desastre de Chernobyl, que foi em 1986, 26 de abril de 1986, mas embora este autor tivesse escrito sobretudo a pensar em perigos relacionados, neste caso, imediatamente com o uso indevido da energia nuclear, é evidente que este conceito se pode adaptar e adaptou-se logo a seguir também a todo um mundo novo em que as ameaças aumentaram de uma forma visível, sobretudo a nova onda de terrorismo, do terrorismo jihadista, que foi realmente avivado, ou inaugurado, ou reinaugurado com os ataques terroristas de 11 de setembro de 2001. E todas as outras coisas que têm havido, já agora a pirataria marítima, também outras questões novas. Portanto, há um conjunto novo, de facto, de ameaças que nos fazem, de facto, encarar a questão da segurança de outra maneira. E é por isso que, também, um pouco por toda a parte, e sobretudo agora com uma guerra de conquista que nós achávamos que só pertencia à história, mas que, pelos vistos, também pertence à atualidade, aquilo que sucede na Ucrânia, nós temos vindo a falar cada vez mais na ideia de segurança, mas numa perspectiva diferente. Como? Em duas perspectivas. Por um lado, a segurança nacional, essa já é mais antiga, correspondendo a uma função do Estado. Claro que não é só agora a segurança tradicional, dita segurança externa, contra os inimigos, contra as forças armadas externas, ou a segurança interna, sobretudo levada a cabo pelas forças policiais, contra a criminalidade ou para a manutenção da ordem pública. Essa é a segurança, digamos, mais tradicional, mas agora novas seguranças que surgem, novas dimensões de um mesmo conceito omnicompreensivo de segurança, que nós às vezes chamamos de novas seguranças, que têm a ver com a segurança económica, por exemplo, a segurança alimentar, a segurança ambiental, a biossegurança, a segurança biológica, a segurança energética, de não ficarmos dependentes de um país ou de, por isso simplesmente, não ficarmos sem possibilidade de termos fontes energéticas. Portanto, novas áreas, segurança cibernética, tem a ver com precisamente a manutenção dos sistemas de comunicação, visto que nós hoje, como está a acontecer agora, comunicamos pela via digital e, portanto, há agora um novo conjunto de novas dimensões, há um conjunto de novas dimensões de segurança que nós chamamos de novas seguranças. Aliás, este conceito, também, estas modalidades, podem enquadrar-se num conceito chapéu desenvolvido pelas Nações Unidas
que corresponde à ideia de segurança humana, que corresponde à ideia de que a segurança não é apenas a segurança do Estado, levada a cabo por forças militares, ou uma ideia de uma segurança apenas política ou militar, de não haver guerra ou de não haver crime, que é sempre pouco, mas é a segurança não do Estado, mas das pessoas que fazem parte do Estado, e a segurança deve ser, e esta é outra perspectiva, também um direito dos cidadãos. E, portanto, a segurança não é só um dever do Estado, prover a segurança nas suas várias vertentes, e então agora com estas novas vertentes esse dever ainda é maior, mas os cidadãos também têm que ficar conscientes de que têm o direito a exigir a sua segurança. Aliás, a nossa Constituição, no artigo 27, falamos muito no direito à liberdade, mas o número 1 desse artigo 27 diz duas coisas ao mesmo tempo, não diz só direito à liberdade, diz que todos têm direito à liberdade e à segurança. Mas às vezes esquecemos a segurança e pensamos que apenas é a liberdade, ou que são dois conceitos que estão em contradição. Podem estar, de facto, em contradição, porque às vezes, para termos segurança, é necessário termos menos liberdade. É o que acontece, por exemplo, quando há um golpe de Estado, em que muitas vezes é necessário suspender certas liberdades fundamentais para o Estado, tendo mais poder, melhor reprimir aqueles que fizeram ou estão a tentar fazer esse golpe de Estado. Portanto, esse é um ponto importante. Mas não é só nessas circunstâncias que nós falamos de segurança, porque também pretendemos não só que a segurança seja um limite, mas que seja sobretudo um direito. E que os cidadãos possam também reivindicar uma ação do Estado para estarem mais seguros. Em quê? No seu bairro, na estrada, segurança rodoviária, na utilização dos serviços públicos, segurança cibernética, para os seus dados não poderem ser capturados quando estão a utilizar as estruturas da administração pública, da chamada administração eletrónica. Portanto, nós hoje temos que estar cientes de que nós temos também um direito à segurança que é compatível com o direito à liberdade. Agora, de onde é que surge, neste contexto, qual é o lugar da segurança privada? Para ir agora diretamente ao assunto para o qual me chamaram esta minha reflexão. De facto, a segurança privada não é a segurança nacional da perspectiva da segurança pública. Podemos dizer que a segurança nacional tem talvez 4 pilares. A segurança militar, que é levada a cabo contra os inimigos externos pelas forças militares, a segurança interna, exercida pelas forças policiais, pelas forças e serviços de segurança, é o nome oficial que se costuma dar. Um terceiro pilar, um pouco mais restrito, mas para casos mais graves, chamada segurança do Estado, que é desenvolvida pelos serviços de inteligência ou serviços de informações, e depois um sistema de proteção, de defesa civil, ou um sistema de proteção civil que é levado a cabo, na prática, maioritariamente pelos bombeiros. Pensamos sempre logo nos incêndios, mas a proteção civil vai muito além dos incêndios, porque há muitos outros riscos dentro do conceito de safety, de acidentes e catástrofes naturais graves, que podem também ser levados a cabo pelas forças de proteção civil, quer numa perspectiva repressiva de socorro, que é aquela que nos é mais familiar, mas, sobretudo, a proteção civil é uma atividade preventiva, no sentido de fazer avaliações de risco e fazer com que aquilo que se faça se possa fazer de um modo organizado e que tenha o menor risco possível perante a eventualidade de algo correr mal. Portanto, esta é a ideia da segurança nacional. Mas a verdade, a segurança privada é também muito importante e ela tem vindo a desenvolver-se. Aliás, se fizermos as contas, assim por alto, não tenho agora os dados precisos, mas as pessoas que fazem parte da atividade de segurança privada são em muito maior número do que os agentes que fazem parte da segurança pública. Até neste caso, somando, por exemplo, na segurança interna, os membros da GNR e da PSP, porque são mais de 60 mil os membros que fazem parte deste corpo que nós podemos considerar de segurança privada. Digamos que reconhecido como tal na própria legislação que existe. E então, em comparação com as Forças Armadas, ainda este número é maior, porque as Forças Armadas, no seu conjunto, são menos do que as duas forças públicas de segurança de ordem pública, a GNR e a PSP. E, portanto, nós não estamos a lidar com uma realidade marginal,
a uma realidade pouco importante, não, uma realidade muito importante, que tem vindo a desenvolver-se. Aliás, o próprio Estado e as entidades públicas também têm vindo a recorrer à segurança privada, e não é apenas um assunto de autoproteção dos privados, mas também é um assunto em que o Estado tem cada vez mais intervenção, até como utilizador da própria atividade de segurança privada. E, portanto, não é de estranhar que seja necessário pensar no fundamento dessa atividade, pensar nos limites dessa atividade e questionar o modo como ela tem vindo a ser organizada. E depois também há aqui preconceitos. Todos nós temos os nossos preconceitos em relação a qualquer coisa. Alguns terão em relação à segurança privada, no sentido de considerar que ela não deve existir porque a segurança é uma atividade que só deve ser confiada às autoridades públicas e não a entidades privadas, ou que às vezes as pessoas que exercem a atividade de segurança privada não são confiáveis ou não têm o mesmo estatuto, não estão investidas no mesmo estatuto de deveres que estão os membros das forças de segurança públicas. Há várias questões que eu admito que possam existir no nosso pensamento ou no nosso imaginário, mas a verdade é que são preconceitos que não podem existir, porque desde logo na sua raiz a atividade de segurança privada é uma atividade legítima, embora a Constituição realmente nunca se refira à segurança privada, mas nem tem que se referir. Bem, se referisse reconhecendo a sua importância, isso seria melhor. Aliás, até estamos num processo de revisão constitucional, não sei a má ideia, mas não me parece que os deputados sejam muito preocupados com isto neste momento. Mas mesmo não havendo uma referência à segurança privada, ela de facto é necessária. E ela corresponde a um mecanismo de autodefesa. E, portanto, quando nós temos os nossos direitos, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito de circulação, o direito à integridade pessoal e moral, o direito de propriedade, portanto, aquilo que se costuma chamar proteção de pessoas e bens, isso tem inerentemente, digamos, uma necessidade de proteção. E, portanto, se nós temos os direitos, também temos o direito a ter, a nos organizarmos da melhor forma para defender esses mesmos nossos direitos. E, portanto, o facto de as pessoas, quer individualmente consideradas, quer as empresas, recorrerem à segurança privada é inteiramente legítimo, porque estão a organizar, estão a pedir serviços de proteção dos seus direitos, quer direitos patrimoniais, quer direitos de natureza pessoal. Portanto, isso, não estando explícito na Constituição, não pode deixar de ser reconhecido como uma extensão, num certo sentido, numa dimensão minimalista, num certo sentido de autodefesa, mas mais do que isso, porque é uma atividade que se pode organizar com a intervenção de terceiros e que se pode contratualizar serviços de segurança dentro, obviamente, de certos limites. Portanto, penso que não havendo nenhuma referência constitucional, não há qualquer dúvida sobre a legitimidade de uma atividade de segurança privada. Claro que por trás desta questão está outra, que é de natureza diferente, não tem a ver digamos, com a legitimidade ou com a possibilidade da sua existência, mas tem a ver com a extensão com que o Estado hoje encara a existência da própria segurança privada, quando ele dá o exemplo de não querer mais segurança pública, porque nós temos vindo a verificar, infelizmente, a redução, por exemplo, dos agentes da GNR e da PSP, que hoje devem ser à volta de 46 mil, já foram 50 mil, e, portanto, aliás, os novos concursos é preocupante, porque não tem havido preenchimento de todas as vagas que são postas a concurso para a formação de agentes, para a contratação por concurso público de agentes, tanto no âmbito da PSP como da GNR. Aliás, esse foi um dos assuntos que agora até foi colocado na tomada de posse dos dois novos dirigentes, o comandante-geral da GNR e o diretor nacional da PSP, na segunda-feira passada. E, portanto, isso significa que também as próprias forças de segurança têm vindo a enfrentar um problema da redução dos seus efetivos, e é preciso pensar por que razão as novas gerações, os jovens, não querem ser polícias e, portanto, a carreira policial não tem realmente mostrado ser muito atrativa, o que é realmente preocupante. E, portanto, isso não nos podemos espantar que depois a segurança privada venha a aumentar, porque se não há segurança pública, tem de haver segurança em algum lugar e ela vai aumentando do ponto de vista da segurança privada, e é o próprio Estado que muitas vezes assim o faz. Agora, claro que tem de haver aqui limites para a segurança privada, e o próprio programa aqui se coloca é saber quais são os poderes que a segurança privada pode exercer. Neste momento há várias competências que a segurança privada exerce,
transporte de valores, vigilância de residências, proteção pessoal, identificação de pessoas no espaço público digamos, nos espaços públicos abertos, ou espaços privados ou públicos restritos de acesso por parte de pessoas, de terceiros. Mas não me parece que haja aí qualquer problema de maior do ponto de vista do estado da questão, em que neste momento a segurança privada exerce um conjunto múltiplo de atividades. Embora a questão em tempos até foi controversa, por exemplo, no que respeita ao facto de nos aeroportos haver segurança privada a fazer revista das pessoas. Chegou a haver uma legislação especial, permitir um despacho especial do Ministro da Administração Interna para permitir, de facto, essa intrusão de um agente de segurança privada poder ter contacto físico mais intrusivo com um passageiro no âmbito de uma revista, no âmbito da passagem do controle de segurança de um aeroporto. Mas penso que a pouco percebe-se que se esses agentes da segurança privada tiverem um estatuto adequado, do qual também decorrem vários deveres, e se houver uma fiscalização para o cumprimento desses deveres e houver a garantia de que as coisas todas correm bem, penso que não há nenhum problema em alargar um pouco mais a própria atividade de segurança privada. Não para substituir nunca, obviamente, a segurança pública, nem os poderes de autoridade que só ela pode ter, poderes de coação, ou os poderes de polícia, no sentido de poderem tomar as medidas de polícia que nós sabemos que estão previstas na Lei de Segurança Interna, mas no sentido de poder haver novos modos de organização da própria segurança privada em certas matérias mais específicas. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos espetáculos desportivos, em que há já uma legislação própria, ou outros espetáculos que não sejam desportivos, espetáculos musicais, às vezes até durante a noite, e em que há uma grande concentração de jovens e há um maior risco. Ou sabemos às vezes os problemas ligados à diversão noturna daquilo que se passa nas discotecas, mas portanto penso que é necessário que a legislação esteja atenta e vá ao pormenor de lá garantir a maior efetividade dessa segurança privada, sem pôr em causa aquilo que compete à segurança pública. Mas de toda a maneira há sempre alguma disputa, e do ponto de vista ideológico a expansão da atividade da segurança privada é por muitos considerada negativa, porque é a ideia para eles de uma privatização excessiva ou inadmissível de uma função que deve ser um serviço público, o serviço de segurança. Não vejo as coisas assim. Penso que há um serviço de segurança pública que é desenvolvido pelas autoridades policiais públicas, portanto as duas grandes forças de segurança de ordem pública, a GNR e a PSP, e pode haver atividades de segurança privada limitada em certos aspectos, que não exigem uma intervenção com as características que são próprias de uma autoridade policial. Assim como também nós sabemos que nos setores de atividade há a cooperação ou até a competição entre o setor público e o setor privado. Basta pensar aquilo que sucede nas escolas ou nas universidades públicas e privadas, ou nos hospitais, ou nos centros de saúde, ou nos laboratórios de análises clínicas, aquilo que é público, aquilo que é privado, ou na segurança social. Portanto, não vejo nenhum drama em que possa haver a expansão da atividade da segurança privada, desde que isso seja feito com bom senso e nos limites que me parecem que têm sido respeitados ao longo deste tempo, em que também tem havido um desenvolvimento e um amadurecimento para esta mesma realidade, quer da parte dos próprios decisores políticos, quer das forças de segurança públicas, que também compreendem que devem cooperar e não devem rejeitar o contributo que é dado pelas forças, por este corpo que é o maior de todos da segurança privada. Aliás, que assim é, está a demonstrá-lo o facto da própria legislação da segurança privada ter mudado bastante, tem havido várias leis, as coisas têm vindo a evoluir no sentido de tentar melhorar esse caminho. Eu aqui, já aproximando-me do fim da minha intervenção, que seria de 20 minutos, talvez focasse aqui dois aspectos que me parecem mais importantes, do ponto de vista dessa legislação. Tanto quanto eu consigo perceber o assunto
de uma forma mais macroscópica. Claro que a atividade de segurança privada tem um ponto muito importante, que é o facto de ser uma atividade de natureza empresarial. Nós não nos podemos esquecer disso. Assim como também quem tem um hospital privado é uma empresa. Ou uma universidade também pode ter intuitos lucrativos. Isso não tem mal nenhum. E, portanto, a atividade económica da segurança privada tem de ter regras que permitam que essa atividade se possa expandir e que possa ser eficiente do ponto de vista económico. Mas às vezes tenho a ideia de que a legislação dificulta muitas vezes os empresários da segurança privada com a imposição de limitações ou de condições ou de requisitos exagerados, que são os tais requisitos que vêm na sequência do tal preconceito contra a atividade de segurança privada e que muitas vezes devem ser retirados porque só atrapalham o salutar desenvolvimento dessa segurança privada. Claro que se pode dizer que algumas dessas limitações foram trazidas porque houve, de facto, excessos, houve um certo abandalhamento e uma certa desregulação da atividade de segurança privada, que é o que se passa noutros países que eu conheço, em que todos fazem a segurança privada, mas não há legislação que possa enquadrar o fenómeno. Já não é o caso em Portugal, e em Portugal esse fenómeno está enquadrado na legislação, pode ser melhorada, mas a legislação precisamente parte do pressuposto que essa atividade é uma atividade legítima e que deve ser considerada como tal, e portanto também deve haver aqui uma avaliação económica desta mesma legislação. Porque uma opção legislativa pode ter custos de natureza económica. Quando se obriga uma empresa de segurança privada a ter muitas coisas, muitos requisitos, muitas linhas para preencher, normalmente nós estamos a encarecer essa própria atividade e com isso também tornar mais caro o trabalho e o serviço que é prestado ao próprio cidadão individualmente considerado. Este é um aspecto, penso que pode ser melhorado do ponto de vista de facilitar, não diria de regular, não, mas de regular de uma forma mais equilibrada a atividade da segurança privada para também atrair ao mercado da segurança privada um maior número de operadores e apesar disso já há bastantes. Depois o outro aspecto é o aspecto ligado ao estatuto dos trabalhadores da segurança privada. Precisamente o sindicato que neste momento me convida para participar nesta conferência está certamente preocupado com o estatuto dos trabalhadores desta atividade de segurança privada. Que eu conheço aqui e acolá de pessoas com quem eu falo, não tenho dados estatísticos, mas tenho a ideia de que esta profissão não é devidamente valorizada. Os salários são baixos em relação à responsabilidade que estes profissionais têm na atividade que levam a cabo. Uma atividade de proteção de pessoas, de proteção de espaços e de instituições, e, portanto, pessoas que têm que ter realmente cumprir um conjunto de deveres acrescidos em relação a qualquer cidadão ou em relação a qualquer profissional, até tem mais deveres do que alguns cidadãos que são funcionários públicos. No meu caso também sou funcionário público, além de ser funcionário privado de uma universidade privada, além de também profissional liberal. E, portanto, digamos, os deveres que estes profissionais têm não estão de acordo com o salário que recebem, porque de facto há aqui, julgo que a necessidade de a legislação considerar melhor e de uma forma mais adequada a própria progressão na carreira dos trabalhadores da segurança privada. E muitas vezes os trabalhadores são às vezes mais objeto do que sujeito da atividade de segurança privada. Temos assistido a muitos fenómenos de fusão de empresas, de transferência de trabalhadores que também são transferidos como se fosse uma mercadoria de uma entidade para outra entidade. Portanto, há um conjunto de situações que certamente o sindicato melhor identificará do que eu, que devem exigir uma reflexão profunda em relação àquilo que a legislação deve ter em matéria de estatuto dos trabalhadores da atividade de segurança privada, do ponto de vista dos seus direitos e do ponto de vista dos seus deveres, neste caso, na relação que os trabalhadores têm com as empresas de segurança privada, que são empresas legítimas, cuja atividade é muito importante num setor do qual todos nós dependemos, porque em qualquer momento do dia nós nos cruzamos com a segurança privada, mas também esses trabalhadores, na ideia que eu tenho, têm de ser valorizados do ponto de vista não só salarial, mas também do ponto de vista do respeito que merecem e da consideração, quer do ponto de vista do poder político, quer do ponto de vista da atividade económica. E até porque a verdade é esta, é que socialmente eles têm um papel muito importante, e às vezes não subsidiário, mas até principal, porque se nós ao longo do dia
verificarmos quantas vezes nos cruzamos com um profissional de segurança, certamente nos cruzamos mais vezes com um profissional de segurança privada do que com um profissional de segurança pública. E, portanto, isso significa que essa pessoa também colaborou e também nos deu segurança. A nós, individualmente considerados, como também às nossas famílias e às nossas propriedades, às nossas instituições. E, portanto, isso deve ser também visto a benefício desse estatuto, que deve ser melhorado, de uma carreira que também é uma carreira com os seus riscos próprios, uma carreira de desgaste. Recordo que as carreiras policiais são carreiras que terminam mais cedo, terminam por volta dos 60 anos. Uma carreira na segurança privada é uma carreira também de desgaste, idêntico ao desgaste que têm os funcionários, os agentes das forças policiais públicas, porque são profissionais que trabalham a todas as horas, têm uma disponibilidade permanente dentro daquilo que está contratualizado e sobretudo, são profissionais fardados, têm especiais exigências do ponto de vista da sua ética e dos seus deveres, que têm que cumprir portanto, e são também especialmente fiscalizados no âmbito dessa mesma atividade. E, portanto, penso que há aqui um problema de definição de uma carreira de uma forma mais adequada que possa conferir uma outra dignidade à própria atividade de segurança privada. Aliás, este assunto faz-me recordar também aquilo que sucede com a atividade de polícia municipal, que também é uma atividade aí diferente. Claro que a polícia municipal são funcionários públicos municipais, mas também tem o mesmo problema de não ter uma carreira própria, e que em teoria um polícia municipal pode estar até aos 70 anos sem ter um reconhecimento especial numa carreira que não acaba mais cedo e uma carreira também que é de elevado desgaste, que também usam uma farda e são muitas vezes para as populações a primeira linha de proteção e de segurança dessas mesmas populações. Aliás, muitas pessoas nem sequer sabem distinguir, porque as fardas realmente são parecidas, a segurança municipal, a polícia municipal, muitas vezes, de um agente da PSP ou de um agente da GNR. Portanto, penso que estes dois aspectos são aspectos que têm que ser aqui reequacionados. Julgo que em relação às relações entre as forças de segurança privada e as forças de segurança pública, depois de um período de uma certa competição, de um certos ciúmes ou invejas, as coisas penso que melhoraram bastante e acho que cada um percebeu que o seu papel não é estar contra o outro, mas é fazer no seu âmbito próprio uma atividade que se complementa em relação a outra atividade. E, portanto, fico também muito satisfeito porque realmente no painel cujo programa eu tive acesso também existe a discussão também da relação das forças e dos serviços de segurança privada com a segurança pública. E penso que isso faz todo o sentido. E, portanto, deixo estas reflexões. Infelizmente, a matéria da segurança privada não é muito estudada em Portugal do ponto de vista mais doutrinário. É uma atividade que, realmente, do ponto de vista jurídico, tem alguma complexidade porque a legislação é muito minuciosa, embora haja uma lei principal, mas há depois várias legislação dispersa. Mas, de facto, nós enfrentamos agora a necessidade de aperfeiçoar essa legislação. Adequar, por exemplo, certas atividades de segurança privada para certos setores de atividade. Uma coisa, por exemplo, é a atividade de segurança informática, é uma coisa. A segurança desportiva é outra coisa. A segurança dos espetáculos noturnos é outra coisa diferente. E talvez novas áreas. A segurança rodoviária, porque é que não há de ter também segurança privada, por exemplo? Ou a segurança marítima, ou a segurança nas praias. Portanto, pode haver outras áreas novas de interesse para a própria segurança privada e que não significa, obviamente, o desaparecimento do Estado, mas significa que ainda há um espaço de expansão para a segurança privada que deve ser assim refletido por parte do poder político, sem preconceitos, sem ideologias, mas a benefício do cidadão e procurando o bem comum, que é isso que deve unir todas as pessoas, para além das legítimas opções que cada um possa ter do ponto de vista político ou partidário. Eu desejaria muito no futuro dedicar mais a esta matéria da segurança privada, talvez o faça, mais como jurista do que propriamente como um técnico de segurança privada, que não sou, mas tenho acompanhado a legislação, tenho, aliás, feito também alguns pareceres e feito algumas intervenções como jurisconsulto nesta área e penso que há aqui um longo caminho de aperfeiçoamento da legislação, que tem as suas contradições, tem os seus excessos,
ainda são os tais resquícios de uma visão inicial preconceituosa em relação à atividade de segurança privada que deve, de facto, definitivamente acabar. E, portanto, por isso também se justifica uma nova intervenção legislativa. Sei que tem havido várias, mas é sempre necessário estar a melhorar quando as coisas ainda não ficaram totalmente resolvidas. Penso que seja o caso e julgo que desse vosso colóquio, o Congresso também sairá um conjunto de recomendações do ponto de vista do aperfeiçoamento da própria legislação da segurança privada. E, portanto, aqui deixo esta minha reflexão. Aqui em Astana, no Cazaquistão, são 6 horas e 45 minutos de sexta-feira, dia 8 de setembro. E espero então que este sábado para vós seja um sábado muito frutífero, de boas intervenções e também de uma boa discussão. E agradecer muito a simpatia e a honra que o SUSP me deu por ter convidado para participar, ainda que eu não possa ter respondido de uma forma integral, mas apenas parcial, gravando este vídeo com estas reflexões. Muito obrigado e bom trabalho e bom fim de semana.